Shalom, meus amigos, um bom dia a todos vocês. Poucas horas agora nos separam do início de novo Shabat na Terra Santa de Israel. E naturalmente eu quero retornar ao estudo da porção semanal da Torá, porque Parashá Kitzá nos oferece lições muito poderosas para as nossas vidas. A Torá nos conta que após o retaeg, o pecado do bezerro de ouro, a Kadosh Baruch Hu vai dizer a Moshe: desce, que o seu povo está cometendo idolatria. Os mefarshim, os comentaristas da Torá, nos ensinam que Hashem estava se referindo àqueles egípcios que tinham saído com o nosso povo no Êxodo, e que Moshe havia os convertido a Israel sem uma expressa autorização do Criador. E Moshe desceu, e quando ele desceu, ele foi confrontado com a cena de judeus se prostrando diante do bezerro de ouro, dançando, comemorando, se confraternizando para aquela divindade pré-fabricada de ouro. Qual foi a reação de Moshe? Furiosa e rápida. E você que não se deu o trabalho de ler a porção semanal da Torá, deve estar aí do outro lado da câmera se perguntando o que aconteceu quando ele se aproximou do acampamento e viu o bezerro de ouro. A raiva de Moshe se acendeu. Ele não deixou as lurrotas, as tábuas da lei caírem de suas mãos. Ele as jogou, ele as quebrou propositadamente, ali mesmo, no sopé do Monte Sinai. Mas evidentemente não terminou por aí. Moshe pegou o bezerro de ouro e o derreteu no fogo. E uma vez que o ouro havia se solidificado, ele moeu, transformando aquele ouro num fino pó, e ele jogou sobre a água. Essa água seria utilizada, para matar judeus. Nós sabemos que 0,1% do nosso povo participou do pecado do bezerro de ouro, porque Moshe Rabbeinu tirou a vida de 3.000 judeus. E como o nosso povo contava com 3 milhões de almas no deserto, 3.000 foram os que foram mortos, alguns pela espada, aqueles que manifestamente haviam participado desse ato de idolatria, e aqueles sobre os quais não havia um testemunho, era dado um pouco dessa água com esse fino pó de ouro. E o que acontecia com esses judeus que tomavam essa água? A barriga deles crescia e eles morriam exatamente da mesma forma que a Sotá. Nós que estudamos a Torá nos remetemos imediatamente a Sotá. Por quê? Porque quando uma mulher era acusada de adultério, ela era levada ao Beit HaMikdash, e lá o sacerdote dava a ela uma bebida, que era água, com um pedaço de papel que tinham palavras de Torá. E se essa mulher fosse adúltera, a barriga dela crescia, e isso também matava ela. E Moshe chega para seu irmão Aron e diz palavras que estão registradas na Torá. O que este povo fez a você para que você trouxesse sobre ele um pecado tão grande? Moshe Rabbeinu questionou o seu irmão, mas é preciso ter muito cuidado com a leitura da Torá. Nós não podemos interpretar nada, ou quase nada literalmente. Nós sabemos que no seu coração Aron jamais cometeu qualquer idolatria, porque se tivesse sido de outra forma, ele jamais teria sido escolhido por Hashem para ser o sumo sacerdote. Ele teria morrido junto com aqueles 3.000 judeus. Mas não foi o que aconteceu. Aron, como nos ensinam os comentaristas da Torá, queria ganhar tempo. Ocorre, e aqueles que não estudam a Torá não sabem disso, que o filho de Miriam, Ur, já havia sido assassinado por esses judeus convertidos quando ele se opôs à produção do bezerro de ouro. E Aron sabia que também seria morto se ele não tivesse aceito em criar, em construir o bezerro de ouro. E ele temia que com a morte dele e com o afastamento de Moshe, do acampamento de Israel, que o nosso povo tivesse colapsado. Então ele entendeu que naquele momento ele precisava seguir vivo, e ganhar tempo. E a verdade é que depois que o bezerro de ouro foi criado, apenas 6 horas depois, Moshe Rabbeinu chegou, ele desceu do Monte Sinai. E de pé, na beira do acampamento, Moshe vai gritar para o povo judeu palavras que reverberam até os dias de hoje. Eu quase posso ouvi-las. Mila Hashem Elai. Quem estiver com Hashem, junte-se a mim. Você vai dizer, é óbvio, se apenas 0,1% do nosso povo participou desse ato de idolatria, as tribos de Israel se uniram a Moshe. Eu gostaria que fosse assim, que a Torá nos dissesse isso, mas não foi o que aconteceu. Quem veio foi apenas a tribo de Moshe.
a tribo dos levitas. Eles se juntaram a Moshe, responderam ao chamado de Moshe e impuseram a punição para os idólatras do nosso povo, né? Que foram mortos, na sua grande maioria, pela espada, e outros de outras formas, como, por exemplo, essa bebida no qual havia nela esse fino pó de ouro. E a pergunta evidente é por que o resto do povo, que não participou desse ato de idolatria, não respondeu o chamado de Moshe? Por que eles não vieram, né, diante do chamado do seu líder? Só os levitas. E é preciso fazer aqui um esclarecimento, né? A escravidão no Egito para o nosso povo não começou quando Jacó Avinu desceu de Canaã com 70 almas. A escravidão aconteceu quando morreu o último de seus 12 filhos. O primeiro filho de Jacó Avinu a morrer foi Yosef, e o último, curiosamente, foi Levi. Depois que Levi, o último dos 12 irmãos, morreu, aí então começou a escravidão. Mas é preciso dizer que não foram as 12 tribos de Israel que foram escravizadas. Os levitas não foram escravizados. Por quê? Porque a lei egípcia determinava proteção especial a todos aqueles que exerciam funções sacerdotais. E os levitas já eram responsáveis por nos ensinar as leis do nosso povo, a Torá, que nós já tínhamos em parte essas leis, né, que nós recebemos de Abraão Avino, Isaac Avino, Jacó Avino. Eles exerciam a função de liderança religiosa do nosso povo. E o faraó não escravizou a tribo de Levi. Essa era a razão, inclusive, pela qual a tribo de Levi era a menor de todas. Porque, como as outras tribos foram escravizadas e os seus membros morriam por trabalho exauriente, ou seus filhos eram jogados no rio Nilo, então Hashem fez com que as nossas tribos crescessem, né, como filhotes de escorpião, aos milhares. Mas a tribo de Levi, como não era escravizada, não crescia na mesma velocidade que as outras tribos de Israel. Mas a verdade é que eles foram os únicos judeus no Egito que não cometeram atos de idolatria. E quando Moshe chamou o povo judeu, a resposta veio dos levitas, porque também eles foram os únicos, a única tribo que não teve membros participando daqueles atos de idolatria. Eles não idolatraram os ídolos egípcios durante a nossa permanência no Egito, e eles, assim como as mulheres, também não participaram, né, da idolatria do bezerro de ouro. Eles se agarraram firmemente a Deus, porque a única coisa que eles tinham em mente, o seu único interesse, era fazer a vontade de Akadosh Baruch Hu, Ratzon Hashem. Todo o resto, para os levitas, era irrelevante. A tribo de Aron, a tribo de Miriam, a tribo de Moshe. Quando você ouve o chamado, quem está com Hashem, junte-se a mim, Mila Hashem Elai, o que você faz? Só tem uma coisa a ser feita, né? Só uma coisa deve estar na sua mente: responder positivamente a esse chamado. Em outras palavras, defender a honra de Hashem, Kavod Shammai, a honra dos céus, a honra do Criador. E nesses momentos decisivos da vida que todos nós somos submetidos, nada mais importa. Não importa a família, não importa as ambições pessoais. Quando a Kadosh Baruch Hu disse a Abraão Avinu: pega o seu filho único sob o monte Moriá, faz o sacrifício, um corbão para mim, tirando a vida do seu filho único. O que Abraão fez? Então logo o dia amanheceu, ele colocou lenha sobre o seu burro, pegou os seus servos, o seu filho, e subiu o monte Moriá para cumprir rápida aquela que era a vontade do Criador. A única coisa que você deve valorizar é fazer a vontade de Deus. Quando essa vontade é manifesta e inequívoca, não há o que fazer a não ser Kavod Shammai. E Moshe sabia muito bem com quem ele podia contar. E ele contou com a sua tribo, ele contou com os levitas, porque os Coanim, os sacerdotes do nosso povo, eles descendem da tribo de Levi, naturalmente. Mas a sabedoria do nosso povo, ela é uma sabedoria infinita, não só porque o processo de interpretação da Torá envolve um esforço de toda uma vida, mas porque ao lado da Torá, escrita e oral, existe a sabedoria divina das experiências vividas pelos sábios do povo judeu ao longo da nossa história. Me permitam contar uma breve história para ilustrar melhor o que nós devemos fazer nesses momentos decisivos em que nós ouvimos o chamado Mila Hashem Elai. Rav Shimon Schwab,
que foi o rabino mais importante da comunidade de Manhattan, nos Estados Unidos, ele não era norte-americano, ele era polonês. E ele viveu na época de Hafetz Haim, um dos maiores sábios do nosso povo, que também era polonês. E quando ele ainda muito jovem estava saindo da Polônia, isso antes do início da Primeira Guerra Mundial, que foi o período em que Hafetz Haim viveu, ele foi pedir uma bênção, uma brahá a Hafetz Haim, porque ele estava saindo da Polônia em direção aos Estados Unidos, ele não sabia o que esperar, e ele foi pedir a bênção, né, do seu grande mestre Hafetz Haim. E Hafetz Haim, quando recebeu esse rabino tão jovem, né, o rabino Shimon Schwab, ele pergunta a esse seu discípulo: por que você não é um Cohen? O rabino Shimon Schwab responde: eu não sou Cohen porque meu pai não é Cohen. E o Hafetz Haim diz para ele: essa não é a resposta. E ele pergunta de novo: por que você não é um Cohen? E o Rav Shimon responde: porque meu avô não era um Cohen. E o Hafetz Haim responde mais uma vez a ele: essa não é a resposta certa. 3.000 anos atrás, quando Moshe disse ao povo judeu: Mi Lashem Elai, seu tataravô não deu um passo à frente, não se uniu a Moshe Rabbeinu, mas o meu tataravô se levantou e respondeu ao chamado de Moshe. É por isso que eu sou Cohen e você não. Hafetz Haim pertencia à tribo, né, de Levi, ele era também um Cohanim. Qual é a lição crucial que nós aprendemos desse breve relato, né, que nos chega através dos tempos para nós? Haverá momentos na vida de todos nós, judeus ou não judeus, haverá momentos na vida em que você vai ouvir um chamado. Milashem Elai, e nesse momento você deve se levantar e ser contado entre os defensores da honra de Hashem. E essa é a resposta certa. E é por isso que eu sou um Cohen e você não é. A sua resposta, esse é o diálogo entre Hafetz Haim e seu discípulo. A sua resposta terá consequências de longo alcance, de longo prazo, né? Não cometa, diz o Hafetz Haim ao Rav Shimon Schwab, não cometa o mesmo erro do seu tataravô. Responda afirmativamente. O que Hafetz Haim estava fazendo, né, era fortalecendo o seu discípulo, porque ele enfrentaria grandes dificuldades de ser judeu nos Estados Unidos, de ser judeu num país, né, onde o nosso povo ainda não tinha nenhuma tradição. E esse chamado que Hafetz Haim pede ao seu aluno, que ele responda afirmativamente, é um chamado que reverbera geração após geração no interior do nosso povo, e ele tem o poder de transformar não só a cada um de nós, mas também a toda a nossa descendência. Nosso povo vive porque Moshe Rabbeinu chamou as tribos de Israel para punir aqueles que haviam cometido a idolatria. Isso salvou o nosso povo. E essa é uma lição incrível. E refletindo sobre isso, eu me perguntei, mas se foi assim, se a tribo de Levi foi a única que respondeu ao chamado de Hashem, por que a Kadosh Baruch Hu diz a Moshe: eu vou destruir o povo judeu e eu vou recomeçar a partir da sua descendência? Hashem não deveria ter dito: eu vou recomeçar a partir da descendência da tribo de Levi? Existe muita controvérsia entre os comentaristas da Torá, mas a maioria deles concorda que só sobreviveria Moshe, a sua esposa e os seus 2 filhos. Que o nosso povo seria reerguido a partir da descendência de Moshe. E a pergunta evidente é: como é possível que a Kadosh Baruch Hu fosse tirar a vida de toda a tribo de Levi também, se eles responderam ao chamado de Hashem? Como é possível que o nosso povo recomeçasse apenas a partir de Moshe? E a resposta, meus amigos, eu quero deixar claro que há divergências no interior dos comentaristas da Torá a esse respeito, mas a resposta a esse fato é muito simples. É verdade
que os levitas responderam ao chamado de Moshe Rabbeinu, mas eles não deveriam ter esperado a chegada de Moshe Rabbeinu. Eles deveriam ter agido, eles não deveriam ter esperado alguém que os guiasse. A obrigação dos levitas era fazer a coisa certa, independentemente de Moshe Rabbeinu estar no acampamento ou não. E qual é a lição que nós extraímos disso? Que nós temos que assumir em todos os momentos das nossas vidas a responsabilidade por fazer aquilo que é certo. Um judeu, e também aquele não judeu temente a Hashem, diante de um problema, deve fazer a coisa certa. Nós somos sempre chamados a dar a melhor resposta, a dar o nosso melhor, a servir ao Criador em todos os momentos. E nós não precisamos da liderança para nos dizer o que fazer. Cada um de nós carrega em sua alma as respostas. Todos nós sabemos a diferença entre o certo e o errado. E a tribo de Levi deveria ter agido. Aron não deveria ter sacrificado a sua vida para defender a honra de Hashem. Aron deveria ter convocado a tribo de Levi a se levantar contra aqueles judeus conversos que queriam construir o bezerro de ouro e dessa forma cometer esse pecado, mas isso não aconteceu, e isso também foi um fato muito grave, meus amigos. Só me resta dizer a vocês, Shabbat Shalom!